Bem-vindos a Talasacra. Este mês de março não me tem sido possível fazer os vídeos para todos os signos do zodíaco. Pronto, espero que agora em abril as coisas já comecem a voltar um bocadinho mais à normalidade. Não sei se vocês também têm tido um pequeno rebuliço nas vossas vidas com estas transições todas que têm havido, eclipses, retrógrados, alinhamentos. Pronto, isso aí a nível astrológico, esotérico, coisas que estão a acontecer, mas na vida de cada um de nós, esta é uma época de transição bastante importante e umas pessoas podem estar a sentir mais que outras estas mudanças que possam estar a ocorrer. Nem sempre são fáceis, pode tardar ainda um certo tempo até as coisas começarem a, não digo voltar à normalidade, porque a gente não pode também voltar ao que era, temos que seguir em frente, mas sim é uma fase de adaptação e de preparação para próximos capítulos, quer capítulos que vamos voltar a repetir, quer capítulos que já tínhamos aprendido as lições e podemos então transcender ou passar para outro capítulo, para outra etapa da nossa história pessoal, da nossa narrativa pessoal. Então, para isso, vou fazer uma leitura coletiva, onde vamos aqui estudar uns certos aspectos mais ligados com a parte emocional. Para fevereiro, queria também fazer a parte de todo aquele tema do Ano Novo Chinês e das leituras chinesas que estive a fazer. Tinha por objetivo agora para março fazer uma abordagem mais em termos da parte emocional, aproveitar a energia de peixe também para podermos então explorar um bocadinho as emoções, a nossa intuição e a ligação a coisas mais subtis que não estejam tão ligadas à parte lógica. E então para isso vou então utilizar este baralho tarot, que é o Twin Flame Awakening Path Tarot. É um baralho tarot como qualquer outro, basicamente. A diferença é que este aqui tem certas mensagens e está mais ligado a aspectos emocionais. Quando se fala em Twin Flame, quer acreditem, quer não, isto tem a ver com a alma gêmea. E agora essa alma gêmea, há várias teorias sobre o que é, o que não é. Eu utilizo mais este baralho mais para podermos entender certas ligações energéticas a nível de relacionamentos, mas também, sobretudo, relacionamentos connosco próprios, para podermos explorar as nossas emoções e tentarmos dissolver um bocadinho os programas lógicos, racionais ou habituais que nós já tínhamos vindo a ter na nossa programação pessoal. Então vou explorar mais dentro dos aspectos emocionais, intuitivos. Não é propriamente direcionado a uma leitura amorosa ou uma leitura de relacionamentos. Pode ser no vosso caso. Agora cada um interpreta como quiser, que isto é uma leitura coletiva, então vai ser geral, né? Mas o objetivo é realmente tentarmos explorar aspectos mais emocionais que estão em transição, que estão em transformação. E aqui temos um baralho tarot clássico. Este aqui é que é mesmo um clássico, o tarot de Marselha. Tenho aqui esta versão mais pequena, já estou aqui a desmontar isto tudo. Onde então vou utilizar isto aqui só para clarificar as cartas de tarot que vão seguir. Aqui em cima vou utilizar aqui um método um bocadinho diferente daquilo que eu tenho estado a utilizar. Aliás, estou a combinar duas técnicas que eu utilizo, onde utilizo o primeiro acto do caminho do herói. Isto é, então, o primeiro acto é composto pelo o mundo ordinário, o chamado, o desafio, sim, o desafio, e aqui então o mentor, ou aquilo que permite então eventualmente chegarmos ao umbral, ou à primeira passagem, ao ponto de não retorno. Que agora estamos em certos pontos, estamos numa transição, e então há coisas que vão ficar para trás, há outras que vão seguir em frente, e então utilizar não só
o primeiro acto da jornada do herói, como também utilizar um bocadinho da alquimia, um bocadinho do processo alquímico. Vou só ver a parte mais relacionada com os aspectos materiais, com os aspectos mundanos, por assim dizer. Vamos explorar o lado emocional e esotérico, igualmente, tentar encontrar o caminho de luz, mas ver a nível dos elementos, como é que esses vários elementos estão a atuar nas nossas vidas, ou possivelmente possam estar a atuar nas nossas vidas, através dos elementos. E estes elementos, pronto, já são falados desde a antiguidade, isto são os elementos clássicos, claro que não são os elementos da tabela periódica, como podem ver, né? Mas o que os elementos clássicos nos trazem é conceitos, é a linguagem dos símbolos. É basicamente, tem a ver com tudo o que é de esotérico, de interpretações, de cartas e até mesmo da astrologia. Tudo isso é a linguagem dos símbolos. E quanto melhor entendemos esses símbolos e conseguimos associar esses símbolos, mais eventualmente conseguimos tirar algumas conclusões, algumas intuições, algumas mensagens que eventualmente nos possam servir. Por isso, normalmente, eu sigo esta ordem, que é o momento presente. Aliás, ao juntar estes dois conceitos, então, da jornada do herói com o processo alquímico, temos no momento presente algo que inicia uma reação. Algo associado com o fogo, algo associado com as paixões, ou uma força de vontade que puxa em certo sentido. Daí o fogo, geralmente, ser o primeiro passo do processo alquímico, que é a calcinação. Essa calcinação é geralmente algo que não esperamos, que acontece de um momento para o outro e que nos altera. Que nos altera, pronto, nos põe num estado alterado, pronto, que seja uma surpresa, que seja para bom ou para mau, né? Porque às vezes há surpresas, há coisas que acontecem inesperadas no dia-a-dia e pronto, pode ser coisas boas ou coisas más. E apesar disto aqui ser a relação ao mundano, vai acabar por ligar-se ao nosso lado espiritual, porque falta aqui, como podem ver, o quinto elemento. Esse quinto elemento, quem é? São vocês. São vocês, somos todos nós. Esse quinto elemento é o espírito. É o nosso espírito, é a nossa a forma como a energia flui através de nós. E essa energia tem várias características, cada uma delas geralmente associadas a estes vários conceitos. Daí então o fogo ser mais ligado à paixão e à força de vontade, a água então é mais a nossa emoção e intuição, o ar são os aspectos mentais e tudo o que é de pensamento, enquanto que a terra é o manifesto, aquilo que vemos no mundo real, pronto, no nosso plano 3D, basicamente. E aí onde vamos explorar então esses vários conceitos em termos da perspectiva da jornada do herói, onde no mundo presente ou no mundo ordinário acontece algo, ou aconteceu algo recentemente, nos últimos 2 meses, que tem sido desde finais de janeiro, pelo menos aqui, pronto, já começou grandes transições e estou a ver que vai durar pelo menos 1 mês ou 2, até começar a estabilizar, e depois vem o verão, onde então em agosto temos novamente outros eclipses e outros pontos então a podermos definir. Com isso, do fogo, que é a calcinação, passamos para a dissolução. Essa dissolução que geralmente tem a ver com, lá está, com o dissolver do nosso ego, o dissolver de aquilo que nós pensávamos ser e que afinal não se mostra assim na nossa realidade. E por isso que nem tudo é lógico, nem tudo é racional, temos que seguir a nossa intuição e temos que tentar entender também a nossa parte emocional para não nos vermos dominados por essas emoções ou sensações que possamos sentir por vezes, né? Ou há pessoas que mais no dia-a-dia, mas tudo acaba por passar. Daí temos então a separação, o ar, que é aquilo que vai separar o joio do trigo, aquilo onde vai tentar colocar as coisas no seu sítio. O que é da emoção é da emoção, o que é da lógica, e tentar encontrar essa correlação que existe entre a mente e o coração, entre o que é o frio e o calor, basicamente, para poder então regular
esse fogo, essa intensidade que possa estar a acontecer. Para chegarmos então à manifestação, que é a Terra, que é o enraizamento daquilo que foi trabalhado através destas 3 etapas, através destas 3 energias. Aqui no desafio, pronto, é sempre um desafio de podermos separar o joio do trigo, temos que fazer escolhas e nem sempre pensamos, pronto, nem sempre sabemos quais são as escolhas mais acertadas, porque encontramos 1001 justificações para umas coisas e para outras, e estamos aqui o tempo todo a tentar pesar entre a mente e o coração as nossas decisões e aquilo que fazemos. Porque é isso aí que leva ao manifesto, àquilo que então aparece na nossa realidade. Com isso, vamos então explorar aspectos do tarot. Isto aqui, atenção, é uma mensagem coletiva, não é específico para ninguém em especial, nem para nenhum signo. É simplesmente, se encontraram este vídeo, acreditem que possa haver alguma mensagem relevante para vocês nesta leitura. É uma leitura coletiva só para poder compensar por não ter pedido fazer este mês as leituras que fazia cada mês, as mensagens que tenho a dar a cada mês para vocês, mas não tem sido nada fácil ultimamente gerir os vários aspectos da vida que têm estado a acontecer. Mas pronto, mas seguimos em frente e já vemos então quais são então as possíveis mensagens que temos então para vocês. Isto não tem uma dimensão de tempo, apesar de eu estar a fazer esta leitura agora para março de 2026. Quando vejam este vídeo, pode ser que haja uma mensagem para vocês e não há essa dimensão de tempo, não é só para março de 2026, é para quando vejam este vídeo ou sintam que tem uma ligação ou uma afinidade com aquilo que vai ser falado ao longo desta leitura, onde então vamos poder entender um bocadinho ou ver como talvez não seja agora, neste momento, que certas coisas vão acontecer, mas daqui a uns meses isto aqui é capaz de voltar e trabalhar, né? Que estas energias estão constantemente a transmutar umas nas outras. Tudo isso através da ação do espírito. E como não é só os humanos que existem aqui na Terra, a própria Terra está viva, né? E temos as plantas, os animais, e talvez mais coisas ainda, mas bom, pelo menos no manifesto temos esses vários espíritos, né, que estão em ação, então todos nós acabamos por influenciar na realidade. Nem tudo depende de nós, mas cada um de nós tem a fazer então a sua parte, ou a parte que lhe compete. Com isso, vamos só aqui então ver o que é que nós temos para vocês. Onde vemos logo aí... Isto até está engraçado. Está engraçado porque logo aqui a mensagem geral, pronto, temos um 9 de pentágonos, 9 de ouros, então é uma carta bastante positiva, tem a ver com sim, é necessário haver um certo esforço, mas esse esforço geralmente leva ao sucesso. A gente não consegue chegar às vezes onde quer chegar se a gente também não fizer algum esforço, ou não direcionar a nossa atenção em direção àquilo que a gente quer desenvolver, né? É como aqui, a gente, se temos a trabalhar com esses elementos, né, quer seja com a nossa força de vontade, com as nossas emoções de intuição, com a nossa mentalidade, ou com aquilo que temos disponível, com os nossos recursos, né? Onde é que nós estamos a focar? Muita gente só foca aqui, porque é o manifesto, é aquilo que funciona, é onde estão os resultados. Mas para chegarmos a esses resultados, há todo um trabalho posterior para fazer, né? É preciso ter a força de vontade também para poder modificar algo aqui. Este fogo transforma a Terra, né? E então, mas para poder transformar não é só queimar tudo, porque se a gente pegar fogo à Terra, aí queima tudo. É preciso controlar com a água, com as nossas emoções, com a nossa intuição. Mas nem tudo é emocional, porque também podemos afogar, então, ou apagar este fogo, afogar a Terra, então também não funciona assim. É preciso também o lado racional, o lado mental, para poder categorizar e avaliar aquilo que estamos a fazer, a tal separar o joio do trigo. E então aí pôr as devidas proporções para cada situação da vida.
ok? É por isso que eu digo que isto aqui são leituras gerais, é uma leitura coletiva. Eu não estou aqui para dizer para fazerem isto ou aquilo ou aquilo outro, cada um decide o que tem a fazer com a sua vida. Estas apenas são mensagens para nos ajudar a ter uma certa introspeção em relação a nós, às nossas energias e aquilo que eventualmente teremos a trabalhar. Por isso, a mensagem geral está realmente associada com o conseguir chegar a um ponto onde a pessoa está bem na vida, a nível de material, tem a sua independência, consegue ser autossuficiente, sente-se realizada e tem feito esforço para conseguir sucesso. Seja ele, agora essa definição de sucesso, deem-na vocês, né? Porque há pessoas que vão atribuir sucesso ao bem-estar material, mas há outros que vão atribuir o sucesso aos seus conhecimentos, às suas capacidades intelectuais, aos seus diplomas, aos seus estudos, basicamente, enquanto que outros vão apostar mais no seu relacionamento, nos seus namoros, na sua família, nos seus colegas de trabalho, nos seus amigos, né? Cada pessoa vai dar várias prioridades. Há outros não, vão estar mais concentrados como utilizar o seu potencial, como utilizar o seu talento, como poder utilizar aquilo que já têm internamente para poderem então transformar, transmutar e manifestar no objeto do seu desejo ou nos resultados que gostariam de ter. É por isso que este 9 de pentáculos realmente está a chamar a atenção no sentido... Bem, isto aqui é o tema geral desta leitura. Tem a ver então com uma certa indulgência ou uma certa realização de ter feito um certo esforço e agora começar a ver os frutos ou os resultados desse mesmo esforço. E atenção que não é para... esta carta também vem com um aviso que não é só para esbanjar. Isto aqui, quando uma pessoa está bem na vida, tem que também saber controlar as suas despesas, controlar os seus investimentos, controlar onde é que ela deposita a sua energia. Para onde é que vai a sua atenção? Se é só para o aspecto material, se é só para o aspecto relacional, se é só para o aspecto intelectual, se é só para o aspecto pessoal e transformativo, porque isso leva a uma torre. Então esta torre realmente parece que a mensagem geral parece que finalmente, para quem esta mensagem vai direcionada, né? Finalmente estão a chegar a um certo ponto de realização, de sucesso, de concretização, mas talvez não tenha surgido da forma como esperavam. Pelo contrário, se calhar... Isto faz-me lembrar aquela frase que foi o Jim Carrey que falou, que ele gostaria que as pessoas realmente atingissem o sucesso e tivessem o dinheiro e tudo aquilo que desejassem. Simplesmente para depois verem que não era isso que elas queriam. E eu acho que muitos de vocês talvez estejam a passar por isso agora. Ou nos próximos tempos, talvez até agosto, esta energia vai estar um bocadinho no ar. Que as pessoas trabalham para poder atingir um certo objetivo e parece que por vezes há certos objetivos, quando os atingimos, afinal são vazios. Não é? Até que ponto é que a pessoa está realmente ligada a aspectos naturais do seu espírito, ou está a ser levada por tendências, por energias que não estão a movimentar ou não estão a enriquecer todo este processo de transformação alquímica. E então, realmente, há aqui esta torre, que é um bocado preocupante, mas, por outro lado, aqui o 9 de pentáculos é bastante positivo, né? É quase a concretização da realização material. Okay? É onde a pessoa pode realmente não só ter a sua concretização pessoal, mas consegue ser autossuficiente, consegue ter a sua independência e, possivelmente, é algo que já desejavam já há muito tempo. Só que o que pode acontecer é que ao atingir isso, vão ver que afinal não é isso aquilo que realmente queriam. Mas pode ser uma etapa necessária para poder chegar então onde querem chegar. Ok? Então logo aqui começa muito bem. Algo inesperado a acontecer para nos trazer de volta para a Terra. E repor em causa as nossas definições de sucesso. O que é que para nós é esse sucesso? É o bem-estar material? É uma família? É um relacionamento?
o conhecimento, a capacidade de utilizar o seu potencial, os seus talentos, a sua energia, como empreender toda essa energia e poder movimentá-la. Que esse aí é que é o trabalho do espírito. Sem o espírito, sem a consciência, não há essa movimentação. E no universo tudo se move, então já chama um bocadinho já nos faz um bocadinho pensar que a consciência em si é um aspecto fundamental da energia e talvez mesmo do universo. Mas pronto, mas essas filosofias e teorias à parte, vamos então aqui entrar mais a fundo nesta leitura. Mas começamos logo bem a ver que há algo inesperado a acontecer, ou que está por acontecer na vida, e relacionada com o esforço e o sucesso que a pessoa tem vindo a fazer. Quer seja em qualquer um destas dimensões, destes vários aspectos que tenho vindo a falar, dos elementos. No momento presente, que estamos então aqui onde se dá essa calcinação, onde há algo que inicia o processo, temos The Hangman, o enforcado. Então o enforcado, apesar de estar no momento presente, na linha do fogo, na linha do mundo ordinário, onde está-se a dar um gatilho, por assim dizer, um momento de iniciar uma nova fase, este é um momento de parar, observar e refletir. É um momento de poder ganhar perspectiva, porque pode acontecer, lá está, falta de direção. Falta de direção, e isto novamente está-me um bocadinho a fazer pensar nisto da torre. Como, por exemplo, a pessoa consegue atingir tudo aquilo que queria e desejava, já tem o dinheiro, o trabalho, a família, todas essas coisas que, pronto, que desde pequenos, basicamente, somos programados não só pela sociedade, mas também pela nossa parte biológica, para tentar concretizar. E o que acontece? A pessoa, sim, consegue isso tudo. E depois? Já uma vez se questionaram se conseguirem atingir aquilo que mais desejam na vida, o vosso maior sonho da vida, né? Depois de atingir isso, e depois? Né? Depois logo se vê, né? Temos que viver no presente, temos que tentar seguir em frente como podemos, né? Agora, imaginem que todos os vossos desejos são concretizados. E agora? Né? Agora o que importa realmente não são todas essas coisas que adquiriram ao longo de todos esses anos. Não é todo o dinheiro, todos os bens, todas as coleções que concretizaram, que fizeram, porque isso eventualmente leva a momentos torre. Leva a que essa realidade ou essa coisa se desmorone. É o que acontece muitas vezes às pessoas quando passam anos e anos a correr atrás de algo, ou atrás na roda do hamster, né? Dia a dia, e trabalho, e dinheiro, e despesas, e contas, andam assim anos e anos, e de repente pronto, ganham a lotaria, por exemplo, e já não têm que fazer isso. Né? É uma mudança brusca de um momento para o outro. Mas será que a pessoa está mentalmente preparada para poder aguentar com essas transições, com essas transformações que estão a ocorrer? Imaginem que realmente tudo aquilo que vocês desejassem acontecia, né? Já têm tudo, têm o que vocês querem. Agora, que vão fazer com isso? Vão simplesmente desfrutar e aproveitar, ou finalmente vão ter uma ligação mais profunda com o vosso aspecto espiritual, porque agora já têm a parte material concretizada. E por quem diz material, também pode dizer dos vários aspectos, mas geralmente estão mais associados com os aspectos, lá está, mundanos. Com os recursos, com os nossos estudos ou conhecimentos, os nossos relacionamentos e com a forma como utilizamos a nossa chispa divina. E então este realmente é um momento de se repor em causa. Isto ainda por cima uma arcana maior, associada com Neptuno, que é o planeta regente de peixes, o qual neste momento ainda está em peixes e passou recentemente, ou teve recentemente, a última conjunção com Saturno. Eu já tinha vindo a falar disso também noutra leitura. Agora durante 30 e tal anos, pronto, não vai haver outra conjunção Saturno com Neptuno durante 30 e tal anos, e em peixes, só daqui a 130 e tal anos é que vai voltar a acontecer essa conjunção Saturno com Neptuno, que é um aspecto bastante importante, porque
Neptuno está associado com os nossos sonhos, com as fantasias e com o mundo da ilusão. É por isso que é preciso ter um certo cuidado ao navegar pelas energias neptunianas, que geralmente estão associadas com o seu signo, é o planeta regente de Peixes. Então Peixe está muito ligado com a sua intuição. Geralmente é alguém que sabe navegar por entre as correntes, que sabe não só seguir as coisas de forma lógica, mas intuitiva, porque deixa-se levar também às vezes a uma certa entrega que permite chegar a uma nova perspectiva. É por isso daqui as palavras-chave aqui, como vemos, está a ver com o sacrifício, com o esperar, com o ganhar perspectiva e uma falta de direção. Não é? Então, novamente, acho que o tema é um bocadinho esse. É estarmos a chegar a um ponto de completação, onde realmente a pessoa está a atingir o sucesso que gostaria, a sua independência, a sua concretização pessoal, mas está talvez a ver que isso não é o que faz feliz, não é o que realmente não é aquilo que a pessoa pensava. E então o momento presente é um momento de se repor em causa para ganhar uma nova perspectiva, quais são os sacrifícios necessários a fazer e dar tempo ao tempo para ver que alguma direção a aparecer-nos pela frente. Mas essa direção não é só exterior, começa de dentro, começa da chispa divina para poder então transformar o mundo, o nosso mundo, né? Porque a gente afetamos o mundo, mas nós não transformamos o mundo, nós simplesmente alteramos uma pequena percentagem desse mundo e todos nós estamos a participar nisso. É por isso que a realidade pessoal de cada um não é a mesma realidade que o coletivo, porque é a soma de todas as partes. Para aprofundarmos mais aqui nesta situação presente, temos um 4 de copas. Então, o 4 de copas realmente traz um bocadinho a sensação de uma certa apatia, ou uma sensação de perder às vezes oportunidades, ou a pessoa estar a rever a sua vida, a pensar para trás tudo o que passou, tudo o que ganhou, tudo o que perdeu, e olhar para si agora, talvez ver sucesso, talvez ver falhanços, né? Mas tentar sempre relembrar-se que nós na vida nós não falhamos, nós aprendemos formas que não funcionam. E não quer dizer que não funcionem, às vezes elas funcionam, nós é que estamos a abordar a situação de uma não com plena consciência, não com plena experiência, e daí às vezes ter que ganhar uma nova perspectiva. Não quer dizer que os vossos sonhos não sejam válidos, é que para concretizar estes sonhos às vezes é preciso rever um plano pessoal, não só rever, mas deixar não se deixar levar pelos pensamentos negativos ou apáticos, mas estar atentos àquilo que temos, tentar estar gratos por tudo aquilo que nós temos, mas também atentos a oportunidades ou o que possa haver à nossa volta. Porque os nossos sonhos, apesar de serem válidos, nem sempre estamos a ter a melhor abordagem para poder concretizá-los. E então é saber utilizar a sua chispa divina, a sua força de vontade, mas não de forma impulsiva. É de uma forma onde realmente podem observar e ganhar uma nova perspectiva sobre a direção que vocês têm a ir. Né? Não importa ir rápido na direção que não querem ou que não sabem para onde é que estão a ir. Né? E às vezes nem sabemos para onde estamos a ir, mas sentimos uma certa atração magnética para podermos seguir em frente. E este 4 de copas é a carta, está-nos aqui então a chamar um bocadinho a atenção para estar atentos, mas tentar pensar positivo, não só derrotar-nos a nós próprios, né? Ao vermos que as coisas deviam estar muito melhores, poderiam estar muito melhores, nós até estamos bem, mas mesmo assim estamos em baixo às vezes, né? Não são as coisas que temos que nos trazem a felicidade. É a forma como nós conseguimos gerir as nossas emoções, as nossas energias e tentar, então, não nos deixar só levar pelo lado emocional, mas encontrar esse equilíbrio.
E para isso, normalmente é necessário dois passos atrás e tentar observar de uma nova perspectiva as coisas, não nos ver tão, ou não levar as coisas tão a peito, mas tentar ver como que na terceira pessoa, um bocadinho como que ganhar a visão da águia para ver as coisas de cima e ver onde é que talvez não estejamos a utilizar da melhor forma a nossa chispa divina, a nossa energia pessoal, quais são os sacrifícios necessários a fazer para poder ganhar uma nova perspectiva e com isso ganhar um novo sentido, uma nova direção, porque aqui pelos vistos está-se a chegar, ou talvez alguns de vocês já chegaram à sua realização pessoal, mas mesmo assim não se sentem realizados ou não se sentem a 100% concretizados, por assim dizer, né? E então aqui está a chamar a atenção para esse aspecto. E claro, não podemos ter uma vida positiva com uma mentalidade negativa. Se nós estamos constantemente apáticos, a pensar no pior, a catastrofizar como é que as coisas podem vir a acontecer, dificilmente conseguimos sair fora dessa bolha. Né? E enquanto que essa história que estava a falar, né, de conjunção de Saturno com Netuno em Peixes, é realmente uma chamada de atenção para tentar enraizar os sonhos na realidade. Não viver só na ilusão ou na cabeça, mas sim ver qual é a ação que se pode tomar para poder chegar a essa concretização, essa realização, essa manifestação ou enraizamento. Tenho isto tudo aqui a desmontar-se. Esta aqui já vou ler no fim. Isto aqui é a mensagem final, mensagem do oráculo, para vermos então depois o caminho de luz. Mas pronto, aqui na primeira etapa já estamos a ver que a mensagem geral vai direcionada a alguém que atingiu um certo sucesso, seja ela qual seja a vossa definição. Mas pronto, a ideia de sucesso que cada pessoa tem, aqui nesta leitura está a aparecer como que sim, está-se a chegar a essa concretização, mas não é aquilo que se esperava. E com isso então é necessário aprender a utilizar a sua energia pessoal, a sua energia divina, para ganhar uma nova perspectiva e não se deixar levar apenas pela apatia ou pela visão turva que nos impede de aceitar oportunidades. Não é? Porque uma pessoa, se está só a pensar nos aspectos negativos da sua vida, ou a vitimizar-se, ou a sentir-se mal, podem vir a surgir oportunidades no dia-a-dia, mas a pessoa vai estar tão desconectada do momento presente e das situações que acaba por perder essas mesmas oportunidades. E não consegue então ganhar direção, não consegue ganhar perspectiva e fica aí presa, basicamente, a moer dentro da sua própria energia, indefinidamente. Isso não é muito bom a longo prazo. Mas pronto, mas às vezes são etapas que são necessárias passar. Com essa energia, para ganhar uma nova perspectiva e atingir então a verdadeira realização, porque aqui talvez já tenham visto que a realização ou que a concretização da vossa vida e do vosso bem-estar e felicidade não está só dependente numa coisa, ou no material, ou no que seja, né? É algo que transcende que transcende o material, apesar do material ser essencial, porque estamos manifestos, estamos vivos, estamos aqui na Terra, não podemos estar a dizer que o dinheiro é o demónio e que tudo o que é material é mau, etc. Não, isso aí, a nossa interpretação é que é errada. Porque o dinheiro em si não é mau, o dinheiro é uma expressão da energia. O que é mau é a nossa interpretação dela e como a manuseamos. Sobretudo quando está nas mãos de quem faz as regras de como é que isso funciona. Mas pronto, mas não quero ir para essas vertentes tão políticas e económicas, para podermos então continuar a focar mais no possível percurso que têm a enfrentar. Mas aqui vemos realmente que há uma concretização, mas que não era aquilo que se esperava, e agora é uma fase da pessoa se repor em causa e ganhar uma nova perspectiva na sua vida,
porque talvez tenha-se apercebido que esta perspectiva do 9 de ouros, apesar de ser importante, não é, pronto, é só uma energia, é só uma carta, né? E então não faz parte do todo, é só uma faceta, é só um aspecto. Então esta energia, ou estas energias, fazem parte de nós também. Só que é cíclico, vai mudando, vai oscilando. Há momentos onde estamos no 9 pentáculos e há outros momentos estamos no 5. Há outros momentos estamos no 4 de copas. Né? Cada pessoa depois aprende a gerir essas energias. Primeiro a identificá-las, a interpretá-las, ver que não é só ela, né? Que não é só a pessoa que está, porque sente isso. Todas as pessoas sentem essas coisas. Agora, não nos vermos tão a peito ligados a essas emoções, a essas situações, porque geralmente é o ego que nos está a afetar e a perturbar no nosso percurso. E com isso aprendemos a gerir a energia pessoal e interpessoal. Para eventualmente chegarmos então aqui à segunda etapa, onde temos o chamado. Este chamado realmente, pronto, como estava a falar em termos da energia de água, que está ligada ainda por cima, peixes também é um signo de água, onde então há uma ligação muito profunda com as emoções e intuição. E eu digo peixe não só por causa da conjunção, né, que houve de Saturno e Neptuno, mas porque ainda estamos em peixe, pelo menos na altura que estou aqui a fazer esta leitura, e na verdade vai durar mais um bocadinho. Porque já tenho vindo a falar, eu sigo a astrologia astronómica, que baseia-se nas divisões das constelações segundo IAU, que é a International Astronomy Union, ou Astronomical Union, que é os cientistas basicamente definiram como as coordenadas para poder cartografar o céu, onde estão as estrelas, as constelações, etc. Tudo isso não é só da antiguidade, já tem vindo a desenvolver, e hoje em dia temos a ciência que nos ajuda bastante nesse aspecto. Pronto, agora são formas de interpretar, é por isso que eu digo isto é a linguagem dos símbolos. A astrologia tropical, que é a clássica, a mainstream, aquela que toda a gente utiliza, ou muita gente utiliza, está baseada na configuração do céu há cerca de 2000 anos, na altura de Ptolomeu. E claro que desde aí as coisas modificaram-se um bocadinho, né? Já tenho vindo a falar também da precessão dos equinócios. Então o que vai acontecer é que agora, dia 20 ou 21, quando agora se der o equinócio vernal, nós não vamos entrar em Áries. Chamam isso o ponto zero de Áries, ou de Carneiro, mas na verdade ainda vamos estar em Peixes. E só no dia 19 de Abril é que então vamos entrar definitivamente em Carneiro, e entretanto já se passaram 29 graus de diferença, que é praticamente quase um signo inteiro. Ok? Então estes aspectos que eu estou a falar em relação a peixes não é só por causa desta leitura, não está direcionada para peixes, mas é a energia predominante agora ao longo de março até abril. Há esta influência das nossas emoções, da nossa intuição, ainda essa conjunção que aconteceu Saturno e Neptuno, mais os eclipses e os retrógrados, isso tudo tem estado a acontecer. É normal haver um grande rebuliço emocional e nem tudo é lógico, daí a pessoa ter que também ligar-se à sua intuição. E então Peixes é um signo bastante predominante nesta leitura, e por várias razões. Depois vou fazer uma segunda parte, onde vou fazer uma mensagem para cada um dos signos do zodíaco, onde já tenho aqui algumas coisas preparadas. Estas cartas é como que um mapa que eu vou utilizar depois para poder então interpretar o tarot. Mas só para vos dar já assim um pequeno foreshadowing do porquê a importância também desta energia de água e de peixes que está a acontecer, e como pode vir a desenvolver não só agora até abril, mas nos próximos meses, porque está-nos a puxar a ligar-nos mais com
a nossa intuição. E aqui então na dissolução, ou aqui nesta segunda etapa, onde está o chamado, este chamado tem a ver com uma certa confusão mental. Então essa confusão mental, que é este que está aqui representado com este 7 de copas, onde pode haver escolhas e indecisão, há oportunidades, mas no entanto há também fantasia e ilusões. Ok? Então isto aqui acaba por realçar aquilo que eu tenho vindo a falar até agora, né? Porque há oportunidades, mas tudo depende das nossas escolhas e da nossa indecisão. É daí que nós temos que ganhar uma nova perspectiva. Senão vamos continuar ou a repetir os erros do passado, ou fazer novas escolhas, mas essas novas escolhas não... Pronto, pode ser um tiro no escuro, por vezes. A pessoa já experimentou de uma maneira e não funcionava, e então agora pode não saber como é que vai fazer, mas daquela maneira já não o vai fazer de outra. Apesar de não saber qual vai ser o resultado. Novamente aquele tema que tem a ver com o não há falhanços, há as tentativas de saber quantas aqui se não... Isso como é que é? Essa frase vinha... Eu estava a ir buscar essa ideia a Thomas Edison, onde ele dizia que quando estava a fazer a lâmpada elétrica, que ele não falhou 10.000 vezes. Ele aprendeu 10.000 vezes em que a lâmpada não funciona. Ok? É por isso que nós, apesar de por vezes olhamos para as nossas vidas e os nossos falhanços e essas coisas todas, acabamos por... Temos que pensar também no aspecto mais positivo. E esse aspecto positivo é que as coisas não eram falhanças, foram experiências que nos ajudaram a enriquecer a nossa consciência, a nossa perspectiva, a nossa visão sobre as coisas. Para não nos prendermos nesta apatia, nestas limitações que nós por vezes passamos na vida porque estamos a abafar nós próprios o nosso fogo. Nós próprios que andamos a abafar o nosso fogo por causa das várias influências, por causa dos vários programas que estão em ação na nossa consciência, ou na nossa cabeça, né? Daí, esse chamado que está a acontecer é tentar enraizar os seus sonhos, mas para isso vai ser necessário fazer escolhas. E essas escolhas muitas vezes levam a indecisões. Mas que oportunidades vai haver com certeza. A outra parte complicada é, como estava a dizer, a fantasia e as ilusões, que é a energia neptuniana. Ok? Novamente, eu estava a falar aqui de Neptuno, portanto ligado a peixes, a água, e então aqui no chamado, novamente, temos um 7 de copas que confirma também essa mesma indecisão e até que ponto nós estamos a viver nas fantasias e nas ilusões, ou estamos a aproveitar a nossa chispa divina, a nossa energia, para podermos construir sobre estes 9 pentáculos que já foram atingidos ou que está-se a chegar a essa realização. Tudo isso para chegarmos, para completar aqui o chamado, temos aqui os 7 espadas. E então estes 7 espadas realmente é planear uma certa estratégia de como vamos desenvolver-nos, mas terem atenção até que ponto nós próprios podemos estar a exercer alguma autossabotagem sobre nós, sobre as nossas decisões, escolhas e oportunidades, né? Nós até podemos pensar, querer alguma coisa e saber que é preciso fazer certa coisa para poder atingir esse objetivo, só que por mil e uma razões, né? Geralmente associadas com fantasia e ilusões, vamos estar a exercer uma certa autossabotagem. Ou então mesmo por essa indecisão, se a gente não fizer a escolha, não fazer uma escolha é uma escolha em si, né? Então isso por vezes vai dar resultados que não é aquilo que nós queremos. Então ter uma certa atenção, que sim, há aqui muita energia. Este chamado está a chamar a atenção para poder ligar mais com a sua intuição e observar as suas emoções e saber identificá-las. Mas ao mesmo tempo terem atenção como é que a nossa mente nos prega partidas também. Ok? É isso que então vamos agora explorar aqui na separação.
na separação, que é o conflito ou o desafio, basicamente. Esse desafio está associado com o pajem de paus. Então este pajem de paus está-nos a chamar a atenção para uma nova aventura, uma nova etapa da vida. Mas é necessário, pronto, dar os primeiros passos. Então, pronto, aqui as palavras-chave estão associadas com extroversão, excitamento, energia, fearless, que é estar sem medo, né? E ideias criativas. Então, realmente, aquilo que nos separa do resto, ou da nossa vida passada, por assim dizer, é seguirmos em frente com as nossas ideias, com a nossa criatividade, para podermos embarcar numa nova aventura, numa nova etapa. Basicamente. Agora, essa etapa não vai vir facilmente. Não só o pajem em si, pronto, é uma energia muito boa, também é uma energia de fogo, associada com a força de vontade. O pajem não deixa de ser uma energia jovem, é uma energia que não tem plena consciência, não tem plena experiência, simplesmente sabe que tem algo por fazer e está disposto ou disposta a poder tomar os passos necessários para seguir em frente com a sua aventura, com o seu objetivo. Até aqui tem havido um certo bloqueio, onde talvez haja indecisão, né? Que esta parte, eu acho que esta parte vem aqui mais associada aqui com esta torre, onde, apesar das coisas estarem bem, materialmente, né? A pessoa pode não se sentir plenamente realizada ou plenamente bem. E tem a ver então com essa mudança de perspectiva em relação à sua apatia, ou a forma como aproveita as suas oportunidades, consoante a forma como se vê a si mesma e a sua chispa divina. Mas para isso vai ter que conseguir controlar o seu fogo com a sua água. E para isso é necessário fazer decisões. E essas decisões não podem ser apenas emocionais. Mas também não podem ser apenas também racionais. É preciso encontrar esse equilíbrio para poder então discernir a fantasia e a ilusão da realidade. E para isso, às vezes, é preciso, lá está, a dar os primeiros passos para iniciar uma etapa ou começar uma nova uma etapa de transformação ou de aprendizagem. Porque aqui temos o 10 de espadas. Então, o 10 de espadas basicamente diz-nos que, há um final triste, por assim dizer, há algo que nos vai fazer sentir mal ou desconfortáveis, mas que é algo necessário. Okay? Este 10 de espadas tem muitas vezes a ver com nós estamos demasiado às vezes agarrados a falsos conceitos, a falsas ideias, a falsos programas que nós crescemos a acreditar que são verdadeiros, quer seja em termos de economia, em termos de religião, em termos de quem pensamos ser, e isso tudo, né? E aqui está uma resposta em questão. A resposta em questão acho que vejo mais aqui nestas duas primeiras etapas, onde realmente é uma fase ainda de... parece que não há muito movimento, as coisas estão a ir muito lentamente em frente, mas está-se a chegar um momento crucial de fazer escolhas e de pegar as oportunidades. E se não houver oportunidades, temos que ser nós mesmos a ter que criá-las. Ao separar o joio do trigo, ao ver o que é que funciona, o que é que não funciona, o que é a realidade da ilusão, e não temos as respostas todas, mas vamos ter que fazer uma escolha e com isso seguimos em frente. E com essa energia de criativa e de novos começos, é que então vamos poder construir sobre as ruínas daquilo que nos perturba. E isto é um aspecto muito mental. Então estamos logo aqui a dizer que se calhar o problema, claro que isto não é para todos, né? Mas creio que o problema é mais mental do que físico ou real, por assim dizer. Isto faz lembrar aquela frase de Seneca, em que nós sofremos mais no pensamento do que na realidade. Antes das coisas realmente acontecerem, nós já estamos a catastrofizar, já estamos a imaginar todos os piores cenários possíveis, né?
Aqui está-nos a fazer arrebentar essa bolha, basicamente. Não se preocupar tanto com aquilo que está fora do nosso controlo e aquilo que tem vindo, se calhar, a manipular as nossas vidas, porque não deixam de ser programas mentais em que nós acreditamos, e então o nosso próprio sistema desenvolve-se em volta dessas crenças. Até que nós convertemos ou transformamos essa perspectiva para poder utilizar isso a nosso favor. E não quer dizer que as coisas más não vão acontecer, mas ver essas coisas más como que adubo, como que algo que nos serve para poder passar mais além. Aqui, se realmente existe a estabilidade financeira ou material, que de alguma forma está comprometida, talvez não pelo dinheiro, mas mais pela mentalidade ou pelas emoções da pessoa, ou a sua incapacidade de poder lidar com o seu espírito ou com a sua energia pessoal e os seus talentos. É isso aí que a pessoa tem que se repor em causa, onde é que está a acontecer esta torre, em que dimensão essa torre possa estar a acontecer neste momento nas vossas vidas. E está-me a parecer que é algo muito mental, porque é um momento de transição. E essa transição tarda tempo. E nós não temos as respostas todas, mas sabemos que é necessário seguir em frente e tentar desenvolver formas criativas de enfrentar as dificuldades. Né? E com isso, então, poder então, passar além deste 10 de espadas que, que nos traz peso, que nos traz mal-estar, mas que é algo necessário, porque geralmente quando acontece uma torre é porque está a destruir alguma fantasia ou ilusão que já não serve nas nossas vidas. Que é exatamente esse estava a falar em relação da conjunção de Saturno com Neptuno em Peixes. Né? É o discernir a verdade da ilusão e, por mais que nos custe, né, nós vamos ter que abdicar ou vamos ter que quebrar com essas cadeias, com esse padrão que nos mantém presos a uma ilusão que não nos deixa revelar o nosso verdadeiro potencial na vida. E para isso, então, está nas nossas mãos de passo a passo seguir em frente com os nossos propósitos. Mas primeiro, acho que há aqui ainda uma etapa de digestão, por assim dizer, a acontecer. Para então podermos chegar então aqui onde é o verdadeiro desafio, que é a pessoa sair da sua zona de conforto, apesar de não estar nada confortável. Não sei se me faço bem entender com isso, né? Que às vezes a pessoa até consegue aguentar, e tem que aguentar com o que seja, né? Só que se a sua zona de conforto não é saudável, e é algo que na verdade está a prejudicá-la, a pessoa tem que ganhar consciência do quanto isso está a prejudicá-la e tentar fazer por transformar esse 10 de espadas. Transformar, que é basicamente aceitá-lo. É aceitá-lo e poder transcender além dessa dor ou dessa dificuldade. Para eventualmente chegarmos então à manifestação. A manifestação, que é o conselho final, ou que vem o mentor, pode ser que apareça algum mentor nas vossas vidas, para poder ajudar a enraizar os vossos sonhos, as vossas ideias, ou simplesmente a conseguirem manifestar os vossos objetivos na realidade. Aqui está muito positivo, está bastante positivo, porque temos aqui outra arcana maior, temos o carro, The Chariot, onde este aqui demarca determinação, sucesso e seguir em frente. Então, novamente, confirmações daquilo que já temos estado a falar. Né? Sucesso, foi logo a primeira carta, onde fala aqui em termos de sucesso, eu chamei a atenção para reverem qual é a vossa definição de sucesso, né? Se é sucesso material, se é sucesso emocional, se é sucesso pessoal, intelectual, etc. Né? Mas além disso, temos também o ir em frente, que é a dificuldade. É seguir em frente, porque acho que a pessoa, estamos todos um bocadinho no geral ainda em banho-maria. Acho que é um bocado isto que está aqui a acontecer. Estamos aqui como que numa máquina de lavar,
em banho-maria, está aqui a remoer, onde vai chegar o momento de ter que discernir a verdade da ilusão, fazer escolhas, pegar nas oportunidades e seguir em frente. Não quer dizer que seja fácil, há luto, há dificuldades por enfrentar, temos a nós próprios por enfrentar, temos que planear uma certa estratégia ao ver-nos sabotados por nós mesmos, mas aqui realmente está a chamar a atenção, está a manifestação, o enraizamento está a ser bastante positivo, pois demarca realmente que é seguir em frente com determinação em direção aos vossos objetivos. E os objetivos, eu acho que esta leitura realmente está a bater certo. Está a bater certo, pois, para complementar aqui esta última fila, temos o Rei de Copas. Então acho que o objetivo ou a lição que há a reter ou a aprender desta leitura é ganhar mais inteligência emocional. É estarmos cientes das nossas emoções, saber reconhecê-las, saber vivê-las, né? Já tenho vindo a mostrar aqui adjunto ao Will, onde temos aqui as emoções de base, as emoções secundárias e emoções terciárias. Mas cada uma deriva de cada uma destas fatias. E claro que isto aqui é só um dos exemplos, que há vários exemplos destes. O mais conhecido é o Plutchik, também, e tem outros modelos muito mais avançados e muito mais complexos, mas para mim este aqui é bastante mais simples para podermos identificar e fazermos um certo estudo da nossa inteligência emocional. E é aí que chegamos ao Rei de Copas, porque o Rei de Copas é a pessoa que passou por... E quando digo Rei de Copas, não é só não estou a falar de um homem, estou a falar de uma energia, quer seja para homem, quer seja para mulher. Tenham em atenção todas as etapas que passaram na vida, as emoções que tiveram que enfrentar, boas e más, e tudo aquilo que vieram a aprender com essas mesmas experiências. Aqui está a chamar a atenção em ganhar então já tenho isto tudo torto. Em ganhar então, enraizar na realidade a nossa capacidade de sentir, mas não nos deixar levar por essas mesmas sensações ou emoções. É ter a consciência necessária para poder identificar essas etapas que estamos a passar, porque ainda por cima ele está a olhar para a torre, né? Ele está a olhar para a torre, mas olha para a torre como que de uma forma estoica. Estoicismo, né? Que é uma forma de poder... uma filosofia associada normalmente em reconhecimento das nossas emoções, mas não nos deixar levar por elas. Ter uma certa disciplina e um certo autocontrole para não nos deixar dominar ou afogar nas águas. Né? É aquilo que eu já tinha falado ainda há bocado. Que é preciso aprender a gerir então entre o fogo e a água, mas depois também poder separar o joio do trigo. O que é que a gente põe na nossa sopa, né? Para então chegarmos ao resultado final, que é, é como fazer uma receita, basicamente. Né? Temos o fogo, temos a água, temos o ar, que é basicamente onde os ingredientes que vamos pôr dentro dessa água, e a terra, que é o manifesto, é o resultado final. E eu acho que então o que está a acontecer bastante é que a leitura começa mais inclinada com o aspecto material, por assim dizer, com a independência, com o sucesso, com essa estabilidade, talvez, material que possam ter na vida, mas acho que é a realização que esse não é o objetivo. Pode fazer parte do objetivo, é importante. Não mandem fora as vossas poupanças ou os vossos bens, não é isso que eu estou a dizer, pelo contrário, tiveram que passar por isso e atingir aquilo que têm hoje em dia para poder chegar à próxima etapa, que acho que é transcender essa fase material, ou não ver essa fase material e de recursos como sendo o único foco, né, da vida, mas não aprender a jogar também com os outros elementos.
né? Que muitas vezes, é por isso que Carl Jung também falava que só a partir dos 40 e tal anos, normalmente é que uma pessoa realmente pode começar a fazer o seu processo de individuação. Porque até aí, além de não ter conhecimento, experiência e maturidade suficiente, antes dos 40 anos, geralmente, o que acontece é que depois dos 40 anos é quando muita gente já começa a ter a sua estabilidade material, a sua estabilidade física. E então aí é quando começa a preocupar-se mais, ou ocupar-se mais com outros aspectos da vida. Com a sua mente, com as suas emoções, com a forma como utiliza a sua chispa divina, a sua energia criativa, a sua energia, exatamente, a sua energia de criação. E então aqui estou a ver essa passagem como que de ganhar consciência que isto é importante, a terra é importante, o material é importante, os recursos, o dinheiro, isso tudo é muito importante, são expressões da energia. Agora, não podemos estar a afunilar toda a nossa energia nessa direção, porque como podemos ver, se nós nos concentrarmos só neste aspecto, todos estes aqui também vão abaixo, não é? Tem que haver equilíbrio e fazer disto como que um organismo todo, um sistema. E não quer dizer que vamos impedir as torres de acontecerem. Pelo contrário, as torres vão continuar a acontecer, mas é para chamar-nos a atenção daquilo que nós ainda não temos plena consciência. Foi necessário passar por etapas para poder chegar a estes 9 pentáculos, ou a esta autossuficiência e independência, ok? Mas quando chegamos à realização que esse esse estado de vida não é tudo, a pessoa então tem que se repor em causa, e esse repor em causa é aquilo que inicia todo um processo de transformação. E pronto, esse processo de transformação, para poder chegar, acho que não é tanto no manifesto, acho que aquilo que vai ser manifesto é a vossa personalidade. A vossa personalidade, isto é, quer seja um homem, quer seja uma mulher, estão a aprender a poder gerir as vossas emoções como reis, como o rei de copas. Estão a aprender a poder observar as vossas emoções e as circunstâncias inesperadas da vida, muitas delas por vezes negativas, né? Mas não ver isso com fatalismo, com fatalidade, nem catastrofizar constantemente sobre isso. Ok, podemos nos queixar e etc, mas se passamos o dia todo a queixar-nos, o nosso próprio cérebro programa-se para estar constantemente a queixar-se. Isso leva muitas vezes à apatia, leva muitas vezes a desconectar-nos da realidade, e então com isso não usufruímos tanto nem do nosso dia-a-dia, nem das oportunidades que possam vir então a surgir. Então acho que realmente isto aqui não é só uma questão de atingir o bem-estar material, mas sobretudo atingir a capacidade de autorregulação das suas emoções. E isso quer dizer que vamos ter que aceitar também os vários aspectos que nós não queremos, não é? Temos que olhar para as nossas emoções e ver, não, há momentos que estou chateado, há momentos que estou triste, ou estou com medo, ou estou enjoado de tudo e de todos, né? Tipo, esse tipo de... E temos que, ser francos connosco próprios, temos que ser honestos e autênticos para connosco próprios. Não quer dizer que tenhamos que estar aí a disparar para cima das pessoas, das outras pessoas à nossa volta, os nossos estados de ânimo. Pelo contrário, é ter a consciência disso e saber então o que é que temos a partilhar e o que é que não, né? Mas é sobretudo ganhar consciência da nossa capacidade interna de autorregulação. Acho que esse é que é o verdadeiro sucesso que temos por atingir. Cada uma destas fases basicamente nos ensina alguma coisa bastante importante para as nossas vidas. Mas obviamente, apesar do material e os recursos serem muito importantes, acabam por ser apenas uma faceta da vida, acabam por ser apenas um dos aspectos. E uma vida plena passa pela integração desses diversos aspectos e a compreensão necessária para podermos chegar a esta energia do rei de copas, que é a pessoa que já teve que passar
pela indecisão, pelas confusões emocionais, por várias perturbações, para poder então ganhar essa mestria e chegar à energia do Rei de Copas. Ok? Então aqui no geral, esta leitura estou a ver muito no sentido, lá está, eu logo vi que tinha muito a ver com aspectos de água, aspectos ligados com a nossa emoção e emoções, né? Mas já antes de começar a leitura já nas últimas semanas tenho sentido bastante mais esta afinidade com a energia da água, com a energia de peixes, com estas transições que têm vindo a acontecer e que muitas vezes levam a tsunamis, a energias turbulentas. Né? Nós não controlamos as marés. E com isso, muitas vezes as nossas vidas parecem estar aqui penduradas numa árvore, enquanto temos mil e uma coisas por fazer, mas nem sabemos bem como poder avançar aqui em frente. Para poder chegar então ao umbral. E o umbral é quando então conseguirem passar esta etapa, onde eu vejo que ainda, se calhar durante umas semanas ou uns meses, acho que ainda vai haver aqui um bocado esta história do banho-maria. Onde está aqui este repor-se em causa, ganhar nova perspectiva, ganhar nova direção, discernir a verdade e ilusão, ver novas oportunidades que possam estar a surgir, fazer escolhas. É normal haver uma certa indecisão, mas tentar ligar-vos não só ao aspecto racional ou lógico, mas também à vossa intuição, às vossas emoções e aquilo que realmente gostariam de poder seguir nas vossas vidas. É poder seguir com os seus sonhos, com os seus propósitos, com a sua energia criativa. O que é que vocês... Nem que seja criar-se a si próprios, né? Reconstruir-se a si próprios, ganhar nova perspectiva para poder reconstruir-se. Porque houve aqui uma torre, então houve um desmoronamento, há ruínas. E geralmente estas ruínas estão associadas com a destruição do nosso ego, a dissolução do ego. E é aí que nós temos então o potencial, temos a capacidade de poder então reerguer-nos, reconstruir-nos. E acho que o reconstruir-nos vai ser a nível emocional e não tanto a nível material ou físico. Eu acho que, pelo menos para quem esta mensagem vai direcionada, quer sejam ricos ou pobres, isso não importa. Porque todos nós temos a cada momento tudo aquilo que nós precisamos. Nem sempre temos aquilo que queremos, temos muitas vezes temos geralmente aquilo que nós precisamos no aqui e no agora. Temos é que aprender a como gerir os nossos desejos, as nossas emoções, para poder discernir essa tal fantasia, essas tais ilusões que nos possam estar a desviar pelos caminhos, né? Pelos diversos caminhos. Com isto, vamos ver uma cartinha de oráculo para acabarmos, que é o caminho de luz, só para poder ver a possível energia em que o umbral nos está a levar. E digo umbral porque faz parte, ao longo da jornada do herói, que são 12 etapas, definidas por Joseph Campbell, existem 2 umbrais. Mas pronto, olha, Sparkle, que aí embaixo temos harmonia. Mas pronto, mas vamos ver a mensagem que vos saiu. Temos aqui Sparkle, Sparkle é... Como é que eu ia traduzir isto? Sparkle é um brilho, né? Um sparkle é como que um brilho. Tem a ver com... aliás... eu quando falo aqui no fogo falava da chispa divina. Essa mesma chispa divina pode ser vista como que um sparkle, né? Como que algo que brilha, uma chispa que temos nas nossas mãos, como vem aqui na imagem. Vamos ler então a mensagem que temos aqui então neste oráculo. Eu transformo o medo em força e liberto dúvidas da minha mente. Com fé no bom do universo, ou no bom que há no universo, eu abraço
I embrace and love myself as a soul. Eu abraço e amo a mim próprio como uma alma, descobrindo a luz que brilha dentro de mim. Cada desafio torna-se uma oportunidade para poder andar no meu poder e irradiar o brilho do meu verdadeiro ser. Ok? Então, eu realmente estou a achar muito engraçado, porque, tal como estava a dizer, este sparkle, esta chispa, por assim dizer, está associado com a chispa da alma, a chispa da nossa vontade, da nossa força de vontade, mas de onde vem essa energia que anima o nosso espírito? É aquilo que eu falava logo ao princípio do quinto elemento. Então, isto basicamente é relembrar-nos deste nosso quinto elemento, deste nosso potencial que já temos em nós, e redescobrir essa mesma luz que brilha, ok? Para então, podemos ver que cada desafio torna-se uma oportunidade, ok? Novamente, é aquilo que tinha vindo a falar logo ao princípio, que quando acontece uma torre, ou quando acontece aqui um 10 de espadas, é algo perturbador, é algo que não gostamos, não nos faz bem, por assim dizer, né? Mas na verdade está-nos a fazer bem, porque aquilo nos está a permitir passar por transições, por transformações. Podemos libertar-nos de coisas que já não nos servem, poder libertar-nos sobretudo de tudo o que é fantasias, ilusões, mentiras, que muitas vezes cimentamos e fundamentamos a nossa própria existência. Então nós, para podermos edificar esta torre, que muitas vezes está associada geralmente com a Torre de Babel, em que então nós criamos essa torre para poder chegar ao céu. Para isto estou a falar também a linguagem dos símbolos, é metafórico. Nós em crianças aprendemos que temos que erguer essa nossa torre, né, para chegar ao céu. Só que ao longo do caminho, se nós não aprendemos como poder erguer essa torre, ela nunca vai chegar ao céu, porque vai estar constantemente a desmoronar-se, a cair, e precisa de manutenção, e precisa de novos materiais, e se calhar novas formas de poder fazer isso. E é isso que a experiência da vida nos traz. É por isso, tudo aquilo que nós falhamos, ou pensamos que estamos a falhar, está na verdade a alimentar o nosso verdadeiro objetivo, que não é aquilo que nós pensávamos, não é aquelas ideologias de sucesso que pensávamos ou que nos vendem. O verdadeiro sucesso, pelo menos aqui nesta interpretação, está a levar na realização da nossa alma, da nossa chispa divina, e para isso é preciso reconhecer a nossa capacidade de autorregulação das nossas emoções. Só assim que a gente consegue mudar de perspectiva, porque muitas vezes estamos demasiado enraizados, né? Estas duas cartas estão aqui muito a apontar para isso, que é, estamos demasiado enraizados nos aspectos mentais que acabam por prejudicar-nos a longo prazo. Porquê? Porque nós não estamos a edificar esta nossa torre na verdade. Estamos a edificar numa perspectiva limitada. Quer seja na terra, quer seja no ar, quer seja na água, no fogo. Estão a ver? Andamos divididos. Enquanto que a integração ou a individuação do ser é tornar-nos alquimistas capazes de transmutar essas mesmas energias através da nossa chispa interna, da nossa alma, a qual, na verdade, associo aqui ao fogo, mas que, na verdade, é o quinto elemento. É a nossa essência, é aquilo que transcende a matéria, é aquilo que transcende o manifesto. Por isso que aqui só tenho, e mesmo assim já estamos numa hora e tal de leitura, que eu aqui só estou a ler o primeiro acto, por assim dizer, da história. Mas é mais para, lá está, é só para inspirar um bocadinho nós próprios, para podermos fazer uma certa introspeção. Podemos analisar estas cartas e as interpretações que nós retiramos destas associações, que nós também nos questionamos a nós próprios e podemos explorar os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sonhos, os nossos objetivos, o que é que realmente queremos fazer, quantas vezes por dia que realmente paramos e observamos
e analisamos não só o nosso momento presente, mas tudo aquilo que nos construiu até agora. E quantas vezes já foi desmorronado e reconstruímos novamente sobre isso? Quantas vezes o nosso ego foi derrotado, foi destruído e nós sobrevivemos e aqui estamos novamente, né? E pronto, tudo isso é cíclico, são transições que nós passamos. Agora é com isso que nós aprendemos como controlar a nossa energia, como empreender essa nossa energia e ganhar a consciência necessária para ganhar controle nas nossas... Isto está bastante emotivo. Esta leitura digo que está bastante emotiva porque temos aqui bastante água, por exemplo, além aqui da água que estava a falar, da carta da água, temos Arcana Maior, o enforcado, temos aqui o carro, que é Arcana Maior também, e está associada com caranguejo. Além disso, temos ainda aqui o 7 de copas, o rei de copas, o 4 de copas. Então, como podem ver, só aqui 3, 4, 5. Temos metade da leitura é tudo água. Ok? Então tudo isto está associado com aspectos emocionais, intuitivos. Há aqui uma forte ligação, não só entre Neptuno em caranguejo. Então há aqui uma forte ligação, para mim estou a interpretar isto como uma forte ligação entre peixe e caranguejo. Então pode ser que agora até junho, julho, haja esse tal bem-maria a acontecer, mas que a partir de julho já vão ter muito mais consciência do vosso poder pessoal e daquilo que realmente têm a fazer para poder continuar a erguer essa vossa torre, né? Construir sobre as ruínas, poder renovar alguma coisa, poder fazer melhores decisões para não estar constantemente presos ou na apatia, na falta das oportunidades, na autossabotagem, no estar agarrados àquilo que já não serve, às ilusões, aos mal-estares, à catastrofização da nossa existência. Não, é relembrar o nosso verdadeiro potencial, utilizar esse nosso potencial criativo para então poder seguir em frente, sim, mas em direção à autorrealização como que reis de copas. Ok? Está aqui bastante interessante. Vou-vos deixar agora analisar por vocês próprios não só aquilo que eu disse, mas como também observem vocês mesmos as imagens, as mensagens, as palavras-chave, interpretem por vocês próprios ou por vocês próprias como é que esta mensagem possa estar a influenciar na vossa vida. Ok? Não se concentrem só num aspecto da vida. Às vezes, bem, há momentos onde temos que ir por etapas. Primeiro é este, depois é aquele, depois é aquele. É tudo... Mas pronto, mas não nos podemos bloquear, porque aqui estou a ver bastante bloqueio aqui nestas energias. É por isso que eu digo que é o banho-maria. Porque aqui o enforcado já é uma energia de estagnação. Uma energia de estar à espera, estar a tentar ganhar perspectiva, mas não saber bem para onde ir. E aqui, novamente, o 7 de copas também nos está aqui a dizer a indecisão, né? A pessoa está... Ou porque não tem opções, ou porque tem opções demais. Também acontece isso. Às vezes temos demasiadas opções e o que acontece é o que se chama option paralysis, que é a paralisia das opções. Temos tantas escolhas e tantas coisas à nossa volta que a pessoa já não sabe o que é que quer. E no fim acaba por sentir-se insatisfeita. Eu já cheguei a falar disso também, que já aparecia também no Brain Games, onde falavam disso, onde uma pessoa que tem, por exemplo, três sabores de gelado e a pessoa tem a escolher um dos 3 sabores, pronto, ela escolhe e está contente. Mas logo a seguir a ter escolhido algum desses 3 sabores, encontrar uma geladaria com 100 sabores, vai ficar triste com a sua escolha. É psicológico, eu sei, mas é a realidade. É por isso que nós temos que também ganhar consciência sobre como a nossa mente e as nossas emoções
pronto, trabalham em conjunto e que às vezes levam a autossabotagem. A pessoa está contente com o seu geladinho, mas não é porque agora existem 100 ou 200 sabores que aquele sabor que eu escolhi vai valer mais ou menos. Não é? Mas pronto, é só food for thought, é só para poderem pensar um bocadinho, para ver como é que a coisa pode estar a desenvolver. Mas há aqui bastante trabalho emocional a acontecer, atenção com uma certa autossabotagem, não tentem pôr a carroça à frente dos bois, não tentem seguir só o aspecto racional das coisas, tentem seguir também tentar fluir como a água, tentar fluir como peixes, né, que encontra o seu caminho por entre as correntes. E eventualmente, então, sair fora de uma certa zona de conforto, que na verdade não é assim tão confortável, mas vai ser o primeiro passo em direção a uma nova vida, a um novo caminho, muito mais ligado com o que é o sucesso, porque visto haver essa chamada de atenção para rever o que é o sucesso para nós, o que é que nós interpretamos como sendo o sucesso, a nossa definição pessoal, não que nos dizem na internet ou no dicionário. E então aqui chegar a essa realização do Rei de Copas, apesar de haver aqui esta torre. Ok? Bem, vou acabar com esta é a leitura coletiva, geral, que tinha para vocês. Agora vou fazer outra leitura, mas só com uma mensagem para cada um dos signos do zodíaco. Então com isso vou me despedir de vocês e então já nos vemos em breve. Tudo bom.